Amém. Meus queridos, quando chega a época da Páscoa, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? A primeira coisa que vem é onde que eu vou almoçar. Será que eu vou almoçar na casa da minha sogra? Será que vai ter bacalhau, né? Eu até brinquei ontem lá em casa, porque Miriam fez um frango, né? E ela falou assim: Preto, tu gosta de jiló? Eu falei: gosto. Põe, aproveita que hoje é dia de comer ervas amargas. Aí a Né e o Joaquim foram lá em casa, né? A gente ficou rindo. Olha aí o nosso peixe, né? Frango com jiló. E aí as pessoas ficam, né? Nossa, não comprei o bacalhau, não comprei o peixe. Irmãos, Páscoa não é isso, não é? E o ovo da Páscoa, então? O pessoal fica muito preocupado em comprar ovo de Páscoa. É ótimo comer chocolate, isso é maravilhoso, né? Mas Páscoa não é isso. A primeira preocupação das pessoas, na verdade, são essas coisas. Faz parte da nossa cultura, né, irmãos? Mas, biblicamente, o seu real significado é algo muito mais profundo. É algo que vai muito mais além. Muito mais além. A Páscoa significa o abandono do velho, das práticas velhas, e o abraçar coisas novas, não é? É renovo. A Páscoa, celebramos na Páscoa, é uma novidade de vida. É o tema da mensagem desta noite. Páscoa é viver em novidade de vida. Então, queridos, nós temos aqui a instituição da primeira Páscoa. Eu fiz questão de pregar hoje mostrando a Páscoa do judeu e a Páscoa cristã. Pastor, mas não é uma Páscoa só? Não é a mesma Páscoa. A Páscoa do judeu, querido, é uma, e a nossa, a Páscoa cristã, é outra. O que aconteceu aqui nesta Páscoa, para que nós possamos entender o que está envolvido nisso tudo. Nós sabemos das promessas de Deus com os patriarcas, né? Tudo começa com Abraão. Deus faz promessa para Abraão. Abraão tem o filho da promessa já na idade de 99 anos. E aí o Senhor dá esse filho da promessa, vem Isaac. Isaac vai gerar quem? Esaú e Jacó. No ventre da sua mãe, estavam duas nações brigando no ventre daquela mulher. E aí nós sabemos o que aconteceu. Esaú renuncia à sua primogenitura, o direito de filho mais velho, ele considerou nada diante de Deus, sendo que é algo muito importante, maravilhoso, uma honra. E Jacó, por sua vez, né, ele ficou sendo o primogênito, digamos assim. Mas Jacó também enganou Esaú, né? É tanto que quando Jacó nasceu, já nasceu segurando o pé do irmão. Mas a real tradução não é enganador, é acalcanhador. Aquele que nasce segurando o calcanhar. Então, Jacó, ele já veio com uma promessa. Às vezes a gente fala, Jacó foi trapaceiro. Não, ele veio com uma promessa sobre a vida dele de prosperidade. Você crê, meu amado, que você também veio com essa promessa de prosperidade sobre você? Porque eu creio que quando todos nós nascemos, o Senhor tem promessas para nós. Então não pense que você está aqui na igreja só por causa de um evento. Você está aqui porque Deus tem promessa. Deus tem propósito contigo nesta noite. E aí nós vamos entender o que aconteceu. Jacó se tornou próspero, peregrinou por vários lugares, foi enganado por Labão, né? O pai de Raquel, trabalhou 7 anos pela mão de Raquel. Labão dá Lia no lugar de Raquel. A Bíblia diz que Lia não era muito bonita, né? Mas ele falou, tá bom, né? Já que me enganou, vou trabalhar mais 7 anos. Ficou 14 anos naquele lugar. Mas Deus, amados, quando Ele é com alguém, o inimigo não pode tirar aquilo que é teu. Quando Deus abençoa a nossa vida, ninguém pode tirar aquilo que é nosso. E aí, Jacó foi próspero, né? Peregrinou, saiu da terra do seu sogro e do seu tio, pegou tudo que era seu, se mandou. Antes dele chegar a se encontrar com Esaú, que ele tinha ainda uma encrenca com Esaú,
tinha muito medo do irmão dele, né? Passaram-se 20 anos para que esse perdão fosse liberado. Ele lutou com um anjo no Val do Jaboque, venceu aquele anjo, né? E ali o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. E aí já está aqui começando a história da libertação, da independência do povo hebreu. E o que acontece? Ele se encontra com Esaú, libera, os dois se abraçam, uma cena muito bonita, emocionante, libera o perdão. Esaú, muito próspero, segue sua vida, e ele também segue sua vida, peregrinando pelas terras, né, de Gerar, depois Siquém. Os filhos dele cometeram uma barbaridade em Siquém. Depois dali eles se dirigiram para Belém Efrata, e no caminho, o que acontece? No caminho de Belém, já próximo a Belém, nasce Benjamim, que é o filho mais novo de Jacó. José já era grandinho quando saiu da casa de Labão. E com Raquel ele teve esses dois filhos, José e Benjamim. Mas por que, pastor, você está contando tudo isso? Para a gente entender até onde começa, porque nós temos aqui, nesse capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Quando José cresce, Raquel morre, né? Na verdade ela morre, e Jacó fica muito sentido, porque diz que ele amava Raquel mais do que a Lia. E os irmãos de José começaram, né, a encrencar com ele. Ficaram com inveja, com ciúme, aquelas coisas todas. Jacó deu uma túnica talá para ele. O que é uma túnica talá? Uma túnica de várias cores para José, que só quem usavam eram os reis. Eu acho isso muito bonito, irmãos, que Jacó profetizou na vida do filho dele. Nós precisamos profetizar na vida dos nossos filhos. Colocar a mão sobre eles e dizer: esse aqui é profeta do Senhor, essa aqui é profeta do Senhor. E aquela profecia realmente se cumpriu. Os irmãos ficaram com inveja, e certo dia eles estavam pastoreando seus rebanhos no deserto, e José foi para vigiá-los, porque eles aprontavam, né? E José trazia notícias para o pai. No caminho, José encontra um homem, provavelmente era um anjo, e falou que eles haviam ido para um certo lugar. E José foi até aquele lugar, não é? Quando chega lá, estavam seus irmãos bebendo, farrando, e não estava cuidando dos animais. O que acontece? Quando eles viram José, falou: vamos vender esse intruso, vamos matá-lo. Porém, Judá e Rúben, né? Rúben teve a ideia de pegar e deixar ele dentro de uma cova. Não, não vamos matá-lo. Vamos deixar ele, joga ele numa cova, pega a túnica dele, a gente ensanguenta ela, mata um animal e põe sangue, leva para o pai e diz que, na verdade, ele foi devorado por um animal. José fica naquela cova, passa uma caravana de ismaelitas, né, aquele pessoal beduíno que vende suas mercadorias no Egito, vendia suas mercadorias. Quando os ismaelitas vinham passando, o que aconteceu? Venderam José. José chega no Egito, é vendido como escravo, sofre, mas ele começa a prosperar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar se apaixona por José. José, muito temente a Deus, foge, porque não quer pecar com aquela mulher. Ela, querendo se deitar com ele, pega as roupas dele e fala que ele tentou agredi-la. Ali começa a saga de José, prisão. Na prisão, aquele homem acalma o coração das pessoas. Na prisão, aquele homem pastoreia vidas dentro da cadeia. Irmãos, quando alguém tem uma promessa, aonde você estiver, pode ser o cárcere, o pior cárcere que Satanás queira te colocar, Deus não te deixa na prisão. Deus não te deixa na prisão. Às vezes nós reclamamos: Deus, que prisão é essa que eu estou? Que vida é essa que eu estou vivendo? Mas quando você é temente a Deus, até na prisão você também prospera. Até na prisão Deus faz com que você seja luz, com que você seja bênção. E o que aconteceu? Ali ele interpretou o sonho de dois homens que eram, um era copeiro do rei, o outro era o padeiro, porque eles tinham aprontado com o faraó. Aqueles homens foram restituídos aos seus cargos, um deles, né, que foi o que servia o vinho na mesa do rei, porém o padeiro foi morto, como José interpretou o sonho que ele teve. Resumindo, José ficou muito conhecido,
E uma certa vez Faraó teve um sonho e alguém se lembrou de José. Manda tirar José da prisão. José interpreta o sonho do Faraó e ele falou: que homem sábio seria, eu teria no meu reino mais do que você para cuidar das coisas do meu reino, como você bem interpretou. José interpretou que haveria 7 anos de seca. E nesses 7 anos o Egito ia sofrer. E aí José foi levantado como governador daquele lugar. E José começou a prosperar, criou celeiros, colocou alimento. Quando chegou os 7 anos de seca, todas as nações ao redor começou a buscar alimento no Egito. E José foi liberando aquelas porções, até que seus irmãos saem também lá da terra onde eles estavam habitando e foi buscar alimento. Quando chegam lá que vê José, José faz algumas tramas, digamos assim, para testar os irmãos dele. Eu creio, irmãos, que José estava tramando se vingar dos irmãos. Às vezes a gente fala: nossa, José teve um coração tão bom, tão perdoador. Eu creio que José tramou. Ali era uma briga da sua carne, a sua carne e o seu espírito brigando para que ele perdoasse. Perdoa ou não perdoa? Até que ele cedeu e perdoou aqueles irmãos. Se deu a conhecer. Depois manda buscar seu pai, que já estava velho. Vão habitar no Egito com toda a sua parentela. A Bíblia diz que entraram 70 almas da família de Jacó no Egito. Essas 70 almas foram morar ali com ele. Passando o tempo, José morre, o faraó também morre. E o que acontece? O povo, toda aquela geração das 70 almas também morreram, mas seus filhos cresceram ali, prosperaram. E aí chegou um novo faraó que não conhecia José e falou assim: esse povo são muito numerosos e eles vão nos dominar. Vamos escravizá-los. E aqui começa a saga do povo judeu, escravizado no Egito por 400 anos, 4 séculos na prisão, sendo escravizados, comendo da porção que o rei dava. E aí Deus levanta o começo do livro de Êxodo. É interessante que já começa Deus falando de quem? De Moisés, o libertador. Moisés foi criado no palácio. Depois Deus cria uma situação, ele foge, mata um homem que está oprimindo os hebreus, foge para o deserto, fica no deserto por quase 40 anos, se não estou enganado, se preparando, ali era um preparo para aquele homem se humilhar, para ele saber o que era dificuldade, para ele saber o que é viver, no deserto, o que é você saber se virar com a escassez, porque ele sempre viveu no palácio. Então foi um treinamento, irmãos. Outra lição para nós aqui: nem sempre nós vamos viver situações boas. Muitas vezes o Senhor vai nos levar para o deserto, para desertos, para que eu e você aprenda a valorizar algumas coisas que temos. Às vezes você não valoriza o que tem hoje. Você reclama que sua casa falta isso, que falta aquilo, que não tem roupa, e isso mais. Só que o Senhor, Ele tem abençoado demais as nossas vidas. Abençoado demais. Não espere glorificar o nome do Senhor indo para o deserto, porque o deserto não é bom. É romântico você dizer: Deus leva para o deserto e lá a gente aprende. Mas se não morrer no deserto, porque muita gente morreu no deserto. Porque no deserto a tua fé pode falhar. No deserto, quando você não vê nada, se você não se segurar pela fé, você pode sucumbir. E tem dias que na nossa vida são dias sombrios. São dias de escassez, são dias de dificuldade. Quando não é na tua vida, é na vida do teu filho, é na vida do teu neto, irmãos. E aqui, meus amados, nós vamos ver, Moisés cresce, vai para o deserto, é treinado no deserto, e Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz: agora é hora de voltar. É hora de você enfrentar o faraó. Mas como, Senhor, eu não sei falar, eu não sou um homem eloquente, eu não sou bom nas palavras. E Deus fala: vai e encontra-se com teu irmão Arão, que ele será a boca para você. Arão era um homem rude, rústico, mas Arão tinha palavra. Arão tinha argumento, enquanto que Moisés era um homem muito inteligente, irmãos. Outra lição para nós: Deus usa na casa dele pessoas assim. Tem aqueles que vai à frente, que fala, aqueles que enfrentam algumas situações, mas tem aqueles que Deus usa nos bastidores.
Você acredita que Deus está te treinando nos bastidores? Ah, pastor, eu não faço nada nessa igreja além de limpar a igreja. Deus está te treinando nos bastidores. Porque quando você chegar em outro lugar, você vai saber o que você passou e as dificuldades que você enfrentou, mas mesmo assim, você não vai desanimar quando chegar as dificuldades, porque você foi treinado da pior forma. Da pior forma. No trabalho braçal. E aí quando Moisés enfrenta o faraó, e aí quando chega o desfecho da coisa, que chega o dia mesmo dele enfrentar aquele homem, na noite anterior já tinha acontecido 9 pragas, né? E Moisés indo ao faraó e ele resistindo, e falou, não vai ninguém, não vai. E Moisés falou, a mão de Deus vai pesar, a mão do Senhor vai pesar. Quando faltava a 10ª praga, aí a gente chega nesse capítulo. Quando Deus aparece para Moisés e fala, fala para o povo como é que eles vão celebrar a Páscoa. E ali Moisés deu instruções. A Páscoa vai ser celebrada assim, e a fuga de vocês será assim. E o que eu gosto é no versículo 11, quando o Senhor fala, assim pois comereis, né? Comereis. Ia comer o quê? O carneiro, o cabrito, que seria morto no dia 10 do mês de Abibe, que é o primeiro mês espiritual de Israel, que corresponde à metade do nosso mês de março, final de março, começo de abril. É o mês de Abibe, que significa mês das espigas verdes. Então ali Deus fala para ele, pega um cordeiro, cada família, no dia 10 desse mês, quando for no dia 14, mata esse cordeiro, o sangue dele vocês vão passar nas vegas das portas, nas portas, para nós entender, o sangue era passado aqui nas laterais e aqui nessa parte de cima. Não era para passar no limiar da porta, para que o sangue não fosse pisado. O sangue de Deus é precioso, irmãos. É por isso que a palavra de Deus fala, não pise o sangue de Jesus, não pise o nome de Jesus, porque Deus não se deixa escarnecer. Não zombe do nome do Senhor. Então, a instrução foi dada. Por quê? Porque naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito, mataria todos os primogênitos dos animais, dos homens daquele lugar. Porém, aonde tivesse a marca do sangue não seria atingido. Uma coisa interessante que eu vejo é que se você for ver alguns comentários bíblicos, aquele sangue também tem um significado que eu nunca tinha escutado falar. Os egípcios tinham mania de escrever rezas nas portas, nos umbrais das portas, pedindo que Deus, os deuses deles, que eram todos em forma de animais, livrassem eles dos espíritos malignos. E quando Jesus viu que os judeus, quando Deus viu que os judeus também estavam acomodados fazendo essas orações nas portas, o Senhor falou assim, passa o sangue e cobre aquelas orações. Mostra para o meu povo que o meu sangue é suficiente. O sangue do Cordeiro é suficiente para eles. Amados, outra lição que fica para nós, para com superstição. Nós temos superstição de deixar a Bíblia aberta, de deixar rezas escondidas na bolsa, e isso não vem de Deus. O sangue de Cristo que o Senhor quer, Páscoa é isso, é novidade de vida, é encontro. É você ter um encontro com Jesus e viver pela fé, em nome de Cristo. E aí, eles seguiram todas essas instruções, e aí no versículo 11 ele fala como deve ser comido o carneiro. Os vossos lombos cingidos, ou seja, a túnica já tinha que estar colocada. Veste a tua roupa de sair. Não era para comer do jeito que você vai dormir, não. Veste tua túnica. Lombos cingidos é roupa colocada. Versículo 11, os vossos sapatos nos pés já fiquem calçados, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos, irmãos, eles tinham que comer, cajado encostado aqui na parede, come rapidinho, não deixa nada do cordeiro, pega tuas vestes, segura, lombos cingidos, segura tuas vestes e vai, para que essas vestes não impeçam a tua corrida pelo deserto. Vai embora. E aí o Senhor deu essas instruções para o povo. E é o que eu acho interessante, irmãos. É o que Deus faz com aquele povo. Aquele povo sai do deserto,
foge com muitas riquezas. E isso já era prometido para eles. Já era prometido que eles iam sair dali, mas não ia sair com a mão na frente e outra atrás. Eles iriam com muitas riquezas. E saiba que as riquezas não eram do povo egípcio, era deles, porque eles que trabalharam. Eles construíram as duas cidades, maiores cidades celeiros do Egito, que era Ramsés e Pitom. As duas maiores cidades armazéns, foram os judeus com trabalho escravo que construíram naquele lugar. Ponto. Então, para nós entender uma coisa, essa é a Páscoa do judeu. É o dia da independência do judeu. Quando chega o mês de Abib, todos eles vão para Jerusalém celebrar a sua libertação da escravidão para viver uma novidade de vida. Mas o povo de Deus viveu essa novidade de vida? Não. Tanto que foram para o cativeiro. Às vezes o Senhor nos liberta e a gente volta para o cativeiro. Quando Jesus gritou naquela cruz, Tetelestai, ele estava dizendo, está consumado. Toda obra já foi feita. Tudo que ele falou é verdade. Tudo vai se cumprir, não deixei nada para trás, você é livre. A cela está aberta. A cadeia foi aberta, não há mais prisão. Vá embora. Viva uma novidade de vida. Foi isso que Deus falou para os egípcios, para os hebreus, mas aquele povo entrou em prisão novamente e sofreram graves consequências. Agora, meus irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Porque tendo ele a lei, a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Amém? Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, que buscais? Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, as que estavam ali, que diziam, a quem os apóstolos diziam essas coisas. Os anjos diziam essas coisas. Irmãos, outra coisa interessante, ali tinha 3 mulheres, foram fazer o quê? Embalsamar o corpo de Jesus. Porque os bandidos, quando morriam na cruz, eles eram enterrados sem direito a nada. Não tinha especiaria, do jeito que trazia, jogava dentro de uma cova, num buraco lá na caverna, e acabou a história. Mas Jesus não. Jesus, ele tinha sido ungido por 2 homens de Deus. José de Arimateia e Nicodemos, que teve o encontro com Jesus. Só que as mulheres não sabiam. E elas, muito tementes, corajosas, eu digo, porque a situação não estava boa. Os guardas tinham colocado, o império tinha colocado até guardas no túmulo. Aquelas mulheres foram até o túmulo corajosamente na madrugada. Porém, quando chegaram lá, Jesus tinha ressuscitado. Olha que notícia boa, irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não devemos comemorar a Páscoa do judeu. Nós devemos comemorar a Páscoa de Cristo. Porque a Páscoa de Cristo é o Cristo ressurreto. Não é libertação de um país, de um lugar. É a libertação espiritual do nosso coração. É a nossa libertação. Quando você tem um encontro com Jesus, meu amado,
Você foi liberto da vida antiga. O Senhor te lança para viver coisas novas, viver em novidade de vida. Quando João viu Jesus que vinha vindo, o Evangelho de João, capítulo 1, 29, ele disse: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro imaculado a quem você deve cultuar, a quem eu devo cultuar todos os dias da minha vida. E aí o livro de Hebreus vai dizer que as coisas, a Páscoa antiga, é só a sombra daquela que viria, da verdadeira. A sombra é uma imitação, mas Jesus é a coisa real. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Jesus cumpriu tudo o que estava prescrito na lei. Porque na lei de Moisés dizia que o cordeiro não poderia ser dividido para comer, tinha que ser assado e colocado na mesa, e as famílias iam tirando os pedaços de um mesmo cordeiro inteiro. Páscoa é sinônimo de reunião, de união, de arrependimento, de estar junto. Igreja do Senhor, Páscoa é o momento de você e eu lembrar que a nossa reunião aqui é mais do que estar juntos, nós estamos juntos e misturados em Cristo, vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Se você foi liberto do pecado, liberto do jugo de Satanás, não volta a se prender novamente, não volta para a tua vida antiga. Se Jesus já te tirou daquela vida antiga lá do passado, quando você lembra, eu sei que dói até na tua alma, mas muitas pessoas ainda querem voltar. Muitas pessoas estão enfadadas de estar dentro da igreja, cansadas, e elas começam a dizer: ah, o ímpio é mais feliz do que eu. Felizes são essas pessoas. Eu estou saindo para ir trabalhar na igreja, eu estou saindo para ir fazer visita, estou saindo para ir para o culto, enquanto as pessoas estão aí comemorando. Feliz é você. Amado, você não sabe, talvez alguns até saibam, mas você não sabe a agonia de uma alma sem Cristo. A agonia no coração de uma pessoa que está vivendo na impiedade, na depressão, síndrome do pânico, sai na rua, fecha todos os vidros do carro, com medo de ser atacado a qualquer instante. Nós não temos que viver mais nesse medo. Tetelestai significa que a prisão está aberta, você não é mais daquele lugar, não volta para essa vida antiga. Jesus ressuscitou, Jesus, ele não ficou morto naquela cruz. Então quando você celebrar a Páscoa, lembre-se, eu preciso viver em novidade de vida. E o que é viver em novidade de vida? É viver as promessas de Deus, mesmo que elas demorem. Às vezes você quer sair do caminho porque está demorando as promessas que Deus fez, mas elas irão se cumprir. Se você tem orado constantemente, pedindo a Deus misericórdia pelos teus filhos, Deus já respondeu. No mundo espiritual, Deus já respondeu. Deus, eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando, Deus, pela situação que estamos vivendo aqui em casa. Deus já respondeu. Então hoje, esse dia é dia de comemorar a tua libertação, porque o túmulo está vazio, a pedra foi removida, a pedra já foi removida. Então, meu querido, permaneça em Cristo, permaneça no caminho do Senhor, não saia. Talvez você chegou aqui nesta noite, até pensando em não continuar, mas eu sei que o Senhor, Ele está cuidando de todos os aspectos da tua vida. O Senhor está cuidando, Ele está cuidando de cada detalhe, não desanime. Deixa eu testemunhar aqui rapidinho para você entender quem é Deus. Eu sei que você tem suas experiências, eu vou falar a nossa. Essa semana, Miriam tinha comentado comigo assim: Preto, o meu contrato lá na escola acabou, nós vamos ter que viver só com o dinheiro do teu trabalho, não sei como vai ser até o final do ano, porque meu contrato já era, porque eu termino a faculdade no meio do ano. Eu falei para ela: descansa,
descansa, é Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de nós. E aí, irmãos, eu e ela tomamos uma decisão de orar num horário que nós nunca havia orado, que é a hora, olha o desafio, a hora melhor que tem para você dormir, 5 da manhã, coloquei o relógio 5 da manhã, e eu levanto 7h30 para ir trabalhar, e ela levanta 6, só que ela ia, nessa última semana ela não estava indo, porque o contrato na escola acabou. O relógio tocou, fiquei virando de um lado para outro, sentei na cama, limpei os olhos, falei para ela, é hora de orar, vamos para o nosso quarto de guerra, e começamos a clamar, irmãos. Isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando foi sexta-feira, justamente sexta-feira, quinta-feira agora, eu estava trabalhando, ela ligou para mim, falou assim, Preto, a Delegacia Regional de Ensino, ela renovou meu contrato, né? Renovou meu contrato, né, de estágio, e não foi só até o meio do ano, é até o final do ano, mesmo eu terminando a faculdade. Eu falei para ela, isso é prova de que Deus é fiel, e eu e você, nós não vamos parar de orar mais nesse horário. Irmãos, uma experiência nova, porque eu orava na madrugada, mas assim, 1 da manhã, 2 da manhã, antes de eu ir dormir, porque lá em casa ninguém dorme cedo. O dia para nós se estende à noite, porque tem que dar tempo de fazer todas as coisas, senão no dia seguinte não tem como organizar para ir trabalhar. Mas o desafio, vai dormir 1 hora, mas 5 horas você tem que levantar para orar. E Deus trouxe essa bênção, irmãos. É Deus que cuida de nós. Tenho outras bênçãos, vocês conhecem todo o meu testemunho, que Deus já fez, que Deus continuará fazendo, não só por mim, mas por vocês. E detalhe, nós estamos clamando por sua vida. Não desanime nas suas lutas. Ah, pastor, eu estou sem força de orar. Mas tem pessoas clamando por você. E quando você lembrar que tem pessoas clamando por você, clame também. Se anime, para que você também se levante e vença as tuas dificuldades. O Senhor, irmãos, Ele não desampara quem crê nele. Páscoa é arrependimento. Páscoa é você se voltar para Cristo, largar os seus deuses, largar tudo aquilo que você tem idolatrado e se voltar para o Senhor. Pastor, mas eu não idolatro deuses. Idolatra sim. Nós nos apegamos a coisas. Quando eu fico preocupado com minha vida financeira, se eu estou fazendo a minha parte, nós estamos também idolatrando. Quando nós não queremos renunciar os nossos afazeres do dia a dia para fazer a obra, nós estamos também idolatrando o nosso trabalho, idolatrando as nossas coisas e deixando Deus de lado. Por isso, igreja, tome ânimo com essas palavras desta noite, que Deus é fiel, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Vamos abrir aí Lucas 22. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, a partir do versículo 7, chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparamos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que deve entrar, e direis ao pai de família, ao pai da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Amém? Irmãos, às vezes tem muita controvérsia a respeito da ceia do Senhor e da Páscoa. Será? Muitos estudiosos perguntam: será que Jesus, ele participou foi da última Páscoa mesmo?
Será que ele tomou foi a ceia da Páscoa ou ali é outra coisa, é outro tipo de ceia? O pessoal se divide nesse tipo de discurso. Não importa. Páscoa significa ruptura. Você vai entender o que é que eu estou falando. Eu creio que Jesus tomou a última Páscoa sim, porque na ceia do Senhor não tem mais carne, não tem cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o próprio cordeiro. O que tem ali, o símbolo da nossa ceia hoje, é o suco da uva, que é o vinho, e o pão, né? O pão, porque é aquele pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue derramado na cruz. Ele participou sim da última Páscoa. Quando não tem cordeiro naquela mesa de Jesus, ele estava dizendo: eu estou rompendo com o judaísmo. Eu sou judeu, mas eu não participo mais dessas práticas. Estou rompendo com o judaísmo. Assim, meu amado, é a nossa vida. Quando você aceita Jesus, o que acontece no mundo espiritual? Há uma ruptura. As suas amizades não podem mais ser as mesmas. Os lugares que você anda não podem ser mais os mesmos. Senão você não permanece na presença do Senhor. A nossa Páscoa hoje, então, o que é? Todo domingo, primeiro domingo do mês que eu e você participamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos lembrando de uma coisa, que nós temos um cordeiro puro, santo, alguém que se doou por nós, que derramou seu sangue imaculado naquela cruz. Nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos de sangue de animais, e nós não precisamos esperar um ano inteiro para celebrar uma Páscoa. Celebramos sempre, porque o Senhor fala em 1 Coríntios 11, fazei isto em memória de mim. Nós estamos lembrando da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda, quando Jesus vier nos buscar. O Salmo 24 fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração e que não entrega sua alma às vaidades. Esse sim subirá ao monte do Senhor. Assim é o que Deus quer para nós, igreja. Assim, Deus sempre quis um povo separado. Deus sempre quis um povo diferente. Um povo que mesmo o mundo olhando para você e te acha uma pessoa obtusa, você não vai recuar, você não vai deixar a tua identidade. Porque o nosso prazer deve se encontrar na lei do Senhor. O nosso prazer deve ser fazer a vontade do Pai. Andar em santidade. Nós vamos começar nas células de oração agora o tema separados para Deus. Você foi separado. Por que é que você está querendo voltar às velhas práticas? Você foi separado. Então, permaneça na sua jornada. Permaneça pedindo socorro ao Espírito Santo. Ele vai te dar esse socorro na hora certa. E você que está conosco nesta noite, talvez conhece o Senhor, mas não tem caminhado com Ele fielmente. Não tem caminhado com Ele dia após dia ali. Então, nesta noite, o Senhor também te convida para que você entenda que o propósito que Ele tem com você, Satanás não vai tirar. Mas Ele está te chamando para dar um passo. Preste atenção no ritual da Páscoa judaica. O Senhor poderia libertar aquele povo sozinho. Mas o que foi que Deus fez? Ele criou um ritual para que o povo participasse. A tua libertação, a minha libertação, a minha cura e a tua cura, depende da tua participação. Depende da tua participação. Você entendeu isso? A tua cura e a tua libertação depende da tua participação. Deus já preparou. Ele sabe o dia que vai te libertar, mas Ele está dando oportunidade para você participar, para você dar o seu passo, para você também agir. Pode reparar, toda pessoa
Tem muitas pessoas que querem a libertação, mas elas não conseguem por quê? Elas vivem dizendo, eu estou sem força, eu não consigo, eu estou sem força. Amados, nós não temos força para nada. Quem é que tem força? A nossa força é entrar no nosso quarto de guerra. É você orar, nem que seja deitado, rolando na cama, dizendo, Deus, vem em meu socorro. Que minha alma está se esvaindo, estou sentindo ela saindo, fugindo por entre os meus dedos, tem misericórdia. Igreja do Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Eu já peço até os diáconos que estejam preparando os elementos, porque aqui a mesa está posta, muito bonita, mas tragam até aqui os elementos do pão e do suco da uva, para que nós possamos estar celebrando. E nesta celebração, eu quero que você entenda de uma vez por todas, se você é aliançado com Deus, toda vez que você participar dessa ceia, lembre-se que Deus também está aliançado contigo. Lembre-se que você está celebrando a Páscoa. E quando você celebra, você está dizendo, eu creio que Ele vem me buscar. Eu creio que Ele não só morreu e ressuscitou, mas Ele virá me buscar. Nós cantamos hoje aqui. A igreja cantou, eu não sou daqui. Para casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Amém? Que nós possamos glorificar o Senhor nesta noite, igreja. Que você possa ter sido edificado com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.